Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha, TV Câmara, Rede Câmara. Senhor presidente, eu subo aqui à tribuna para falar hoje. Nós acabamos de ter o encerramento da Comissão de Educação, Cultura e Esportes aqui no dia de hoje, na sessão. Vereador Silvinho, presente. E eu apresentei um requerimento de um assunto que é extremamente importante e é uma das principais pautas da rede municipal hoje, que é, na verdade, a falta da inclusão, né? Porque a gente não tem, de fato, a inclusão escolar efetivamente constatada aqui na rede pública municipal, efetivada na rede pública municipal. E por que eu digo isso? Porque nós temos salas de aula, a grande maioria das nossas escolas, salas de aula superlotadas, as salas com 4, 5, 6 alunos com deficiência, vereadora Amanda, dentro de uma sala de aula com uma só professora, e é humanamente, vereador Nantes, é humanamente impossível ter um processo de ensino-aprendizagem eficiente, compatível com a necessidade que a gente precisa nessas condições, com uma só professora, para dar atendimento a todas essas crianças, tanto as crianças com deficiência como as que não têm deficiência. Então, e esse número tem aumentado assim significativamente, não sei direto, nas EMEIs, nas EMEFs, um número assustador, muito grande de crianças com deficiência, e a gente precisa colocar o orçamento da cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes precisa estar atento a essa política na área educacional, colocar o orçamento para resolver esse problema, ou de contratação de mais profissionais, completar os módulos nas escolas, mais AVS, mais estagiários. Então, o requerimento da audiência pública que foi aprovado hoje na comissão é para fazer uma grande audiência pública, chamando a universidade, chamando as organizações que entendem desse assunto, inclusive o Abraça, e todas as demais organizações que tratam efetivamente com responsabilidade desse assunto, fazer uma grande audiência pública para que a gente traga o diagnóstico, veja a realidade que nós estamos vivendo na rede pública municipal, de um total abandono, dessa política do prefeito Ricardo Nunes com a inclusão escolar. Não basta construir um centro de atendimento às crianças de TEA, isso só não basta. A gente tem que ver a realidade que a gente vive em cada escola, em cada território. E esse número de crianças que estão chegando, elas têm o direito ao acesso à educação, direito constitucional, e tem pela LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, elas também têm o direito à inclusão escolar. Uma inclusão que não pode ser tratada como tratavam lá no século XIX, início do século XX, falando da inclusão, mas as crianças com deficiência separadas. Isso é inadmissível, a gente não pode voltar, é um retrocesso gigantesco. Então, tem que ter uma política pública efetiva para combater isso. Então, senhor presidente, a gente aprovou essa audiência pública em data a ser divulgada, e a gente espera que seja uma discussão suprapartidária. E também, senhor presidente, cumprimentar aqui a professora, deputada federal, professora Luciene Cavalcante, que está chamando uma audiência pública lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pela Comissão de Serviços Públicos, para tratar de um assunto que é extremamente importante, que é a revogação do confisco de aposentadorias e pensões dos trabalhadores, dos profissionais, dos servidores públicos que ganham abaixo do teto do regime geral. Nós temos a DINS lá no Supremo Tribunal Federal, o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Os servidores, a votação está 7-3, terminou 7-3, 7 votos favoráveis à derrubada do confisco das aposentadorias e pensões. E por que a derrubada? Porque fere um princípio da dignidade humana. A própria Procuradoria-Geral da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 2003, se posicionou nesse sentido, que não se pode cobrar a contribuição previdenciária de uma pessoa que trabalhou 40 anos no serviço público e ganha abaixo do teto do regime geral, ela ser confiscada em 14%. O que fez aqui o senhor prefeito Ricardo Nunes, desconsiderando o orçamento da cidade de São Paulo, que não precisava fazer essa covardia com o conjunto de servidores. Então, está lá o julgamento, e a deputada federal, professora Luciene Cavalcante, que é supervisora da rede municipal, entende muito
do nosso serviço público aqui, vai fazer uma importante audiência pública em Brasília, no dia de amanhã, para tratar desse assunto, para mobilizar o Brasil inteiro, o conjunto de servidores do Brasil inteiro, para que pressionem o Supremo Tribunal Federal para que volte a colocar em julgamento as ADIs para revogar de vez o confisco das aposentadorias e pensões. Muito obrigado, senhor presidente.